Esse homem vai aprender a te respeitar de um jeito como ele nunca imaginou. O Senhor já deu autorização para que Satanás fizesse o que ele anda procurando. Você agora vai dizer que você não pediu para Deus agir? E se eu te disser que Deus dá ordem ao diabo para o diabo fazer coisas e a pessoa entender que é permissão de Deus? Esse homem vai aprender a te respeitar, viu, guerreira? Vai. Porque Deus manda no céu, manda no mar, manda na terra, manda no inferno. E quando Ele quer dar lições, até o diabo obedece. Eu não conheço você, eu não sei sua história, eu não sei aonde você está e nem para onde você vai. Mas eu vou finalizar dizendo para você, ele se cuide, porque até o diabo está trabalhando a serviço de Deus, para dar uma lição forte. E não se esqueça, quem bate, esquece, e quem apanha, lembra. Deus está te avisando. E eu não sou a primeira nem a segunda pessoa que Ele manda te falar a mesma coisa. Você precisa falar menos sobre os seus planos e seus projetos. Você precisa ficar mais tempo de boca fechada. Às vezes, a gente acha que está compartilhando algo ou dizendo coisas que nós sentimos com pessoas que querem nosso bem. Mas não é. Às vezes as pessoas estão lhe ouvindo, mas por dentro estão querendo destruir sua vida se pudessem. E mais uma vez, Deus está falando contigo através da minha vida, como já usou outras pessoas para dizer. Fica de boca fechada, fala menos, pouco barulho não chama a atenção. Barulho nenhum não é percebido por ninguém. O aviso de Deus, boca fechada, mantenha o silêncio. Assim diz o Senhor para você, se prepare para voar alto. Você vai voar muito alto. Deus falou ao meu coração assim, olha, Roberto, avisa que o tempo de voar alto chegou. Você às vezes até desacredita, daquilo que Deus falou para você. Você até desacredita, porque acontece. Tem momentos que a gente não acredita em nada mais. Achamos que não passa de uma história, que o que Deus falou na nossa vida não vai acontecer. É tudo coisa da nossa cabeça, é invenção. Aí eu estava aqui e Deus disse assim, eu vou levar essa pessoa muito alto. Não para a glória dela, mas para a minha glória. Porque eu tenho promessa. E o que eu prometi vai acontecer. Eu vejo você dando voos altos. E eu nem vou continuar esse vídeo. Se você crê nessa palavra, já declara aqui, eu tomo posse. A inveja transformou um anjo em demônio. A inveja de Caim conduziu ele a matar o próprio irmão. A inveja dos irmãos de José fizeram com que ele fosse jogado dentro de uma cova. A inveja tem transformado muita gente. E eu vou lhe dizer uma coisa. Toma cuidado. Toma cuidado porque algumas pessoas estão por perto, mas não estão do seu lado. Algumas pessoas estão perto de você, mas elas não têm interesse em lhe verem bem. Elas não têm interesse em ver a sua vitória. Elas não têm interesse em ver sua conquista. E sabe por que é que eu estou te dizendo isso? Porque Deus sabe do teu coração. Deus sabe exatamente a pessoa que você é. E algumas pessoas ficam ouvindo o que você tem a dizer. Elas escutam seus projetos, elas escutam os seus sonhos, elas escutam o que é que você quer fazer, quando na verdade, enquanto elas ouvem, o ódio e a inveja está dentro delas. Abre teus olhos. Esse vídeo, ele não está aparecendo para você por acaso. É Deus dizendo para você, cuidado, fique esperta. Inveja tem nome e sobrenome. E se você continuar vacilando, você pode ter prejuízo. Eu quero fazer uma oração por você agora.
Eu quero orar pela sua vida. Aonde você estiver, eu quero lhe apresentar em oração. Coloca o teu nome aqui nos comentários, que eu quero te apresentar. Eu quero clamar a Deus pela sua vida. Eu quero pedir a Deus em oração por você. Você recebe? Então coloca o seu nome. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. Essa pessoa que parou para ouvir essa mensagem. Parou para receber essa oração. Eu entrego essa vida em tuas mãos, meu Pai. E eu peço, concede livramento, concede proteção e repreende todo o mal. No nome do teu filho Jesus. Amém. Boca fechada. E vigilância. A feiticeira tá achando que errou o ponto do feitiço. Tá achando que fez o trabalho errado. Sabe por quê? Porque jogou o feitiço na tua vida. Lançou pragas para fazer tudo dar errado. Fez para amarrar. Fez para travar. E o que aconteceu? Tá acontecendo exatamente o contrário. Você tá prosperando, com saúde, muito bem, obrigado. E a feiticeira tá olhando para um lado e para o outro e dizendo assim: aonde foi que eu errei no feitiço? Feiticeira, a senhora não errou não. O que aconteceu foi simplesmente o agir de Deus, porque está escrito em Números 23, 23, contra Jacó não vale encantamento e contra Israel não vale feitiçaria. Quando Deus quer dar livramento, Ele dá. Quando Deus quer repreender o mal, Ele repreende. Não tem feitiço, não tem praga, não tem palavra de maldição. Quando Deus quer fazer o sobrenatural, Ele faz. E eu vou te dizer uma coisa, tá? Descansa o seu coração. Você crê? Você permite eu orar pela sua vida? Então aproveita esse momento agora e já coloca o seu nome aqui, porque eu quero lhe apresentar em oração. Eu quero clamar a Deus pela sua história. Eu quero pedir que Deus proteja você de toda palavra negativa, que toda ação do mal contra a tua casa, contra a tua vida, contra os teus projetos, eles sejam neutralizados. E que se alguma ferramenta for preparada contra você, se alguma ação do maligno for preparada de forma de emboscada, armadilha, cilada, que caia por terra nesse dia de hoje. Tome posse dessa oração, aproveita e posta lá nos seus status, que é só para glorificar o nome do Todo-Poderoso. Receba. A sua vida, ela vai ser transformada. Tu acredita em mensagem de Deus? É sério, tu acredita? Fala para mim. Antes que esse ano termine para você, muita coisa vai ser resolvida. E vai ser bem resolvida. Às vezes a nossa vida, ela tá assim, ó, bagunçada demais. Tem gente que tá só fazendo sombra, mas é sombra de atrapalho, não é sombra de descanso. E Deus, Ele me fez abrir essa câmera aqui para dizer para você: ainda esse ano, a sua vida, ela vai ser transformada. Tu acredita em mensagem de Deus? É sério, tu acredita? Fala para mim. Fala a verdade, tu acredita ou não? Eu vim aqui, nesse lugar onde eu faço minhas orações, e Deus falou no meu coração assim: Roberto, avisa que esse ano ainda, avisa para essa pessoa que entrou nesse vídeo, avisa que esse ano ainda, muita coisa vai se resolver. Até aquelas coisas que ela achava pessoalmente impossível, até aqueles detalhes que essa pessoa pensava que não seria resolvido e nem solucionado, avisa que antes que esse ano termine, eu vou dar muitas soluções para ela. Para você. Você é uma pessoa que às vezes fica até desacreditado. Você tem muita fé. Você é uma pessoa de Deus. Mas infelizmente, às vezes, a gente desacredita mesmo. Ficamos sem saber se é verdade, se vai chegar a nossa hora, se vai chegar o nosso dia, se realmente vai acontecer algo diferente. E isso cansa. Mas tu crê? Tu crê que você não entrou aqui à toa? Você acredita que essa é uma mensagem profética? Então olha para mim. Esse ano ainda, muita coisa vai mudar para você. Acredite, viu?
e tome posse. Se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria agora? Você consegue responder essa pergunta? Se não fosse Deus, se não fosse a potente mão do Senhor, se não fosse a misericórdia, a graça, aonde você estaria? Às vezes, nós nos pegamos muito em nos preocupar com coisas e nos esquecemos de ser grato pelo que temos. Ah, porque não chegou o que eu queria, eu ainda não comprei aquilo que eu tanto sonho. Conversa. A pergunta hoje é: vale mais a casa ou quem mora nela? Vale mais a roupa ou quem veste? Se não fosse Deus na sua vida, aonde você estaria? Deixa aqui nos comentários. Tem gente que vai ser motivada através da sua resposta. Reflita. No dia que o diabo estiver a seu favor, pode ter certeza que você está do lado errado. E eu vou dizer isso aqui bem rápido, que é para ver se você entende. O diabo só se levanta contra pessoas que estão no caminho da luz. Satanás não fica... Ele não fica contra quem serve a ele. E sabe por que é que o inimigo tem se levantado muito forte contra a tua vida? Porque você está do lado certo. Quem serve ao lado certo sempre vai ser perseguido pelo lado errado. Escuta isso. Você só está sendo atacada e bombardeada porque você está no caminho da luz. Se você estivesse no caminho das trevas, não tinha levante, não tinha calúnia e nem tinha perseguição. Tá entregue a mensagem, viu? Tá do lado certo, servindo ao grande. Se não quiser ouvir o recado de Deus, é só passar o vídeo. Mas se você tem fé e sabe muito bem que Deus já me usou outras vezes para falar com você, você vai ficar aqui mais uma vez, porque esse é um vídeo profético. Eu venho lhe dizer de forma clara e objetiva: não baixe sua cabeça, não baixe sua guarda, não entregue seus pontos, não desanime porque a coisa não tem dado certo. Às vezes a gente passa por esse processo da vida e começa a acreditar que realmente nós vamos viver eternamente o processo daquilo que não flui, daquilo que não chega, daquilo que não acontece. E eu sei do que eu estou falando, porque às vezes você investe e não tem retorno. E a coisa começa a ficar mais séria, mais complicada. E isso nos aperta, nos oprime, isso nos machuca. Mas eu vou te dizer uma coisa. As coisas vão começar a melhorar para você. Presta atenção nisso que eu estou te falando aqui. As coisas vão começar a melhorar para você. E não é porque eu apenas quero, porque eu desejo muito que a sua vida ela vá de bem a melhor. Vá de maravilha a excelente. Mas não depende só do meu querer. Depende da permissão, da autorização de Deus. E eu vou te dizer algo. Deus vai fazer a parte dele. Deus fará a parte dele. E você vai ter que fazer a sua. Quando Deus começa a nos dizer assim, você vai ter que fazer a sua parte, pode se preparar, porque vai vir aí exigências. Deus chegou para Ezequias através da vida de Isaías e disse: põe tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. O homem virou o rosto e chorou e pediu a Deus uma nova oportunidade. E Deus deu 15 anos de vida. Oportunidades chegarão, mas junto com as oportunidades também chegarão exigências. As coisas vão melhorar e você vai lembrar dessa mensagem. Depois desse vídeo, faça uma oração agradecendo, porque você vai viver o melhor de Deus. Bastou você dizer que não tinha condição de ajudar. Bastou você dizer que não tinha como abençoar, como fazer a coisa dar certo dessa vez. Se levantaram muito forte contra a tua vida. Essa semana foi uma semana terrível para você, não é verdade? Me confirma para mim,
Fala para mim aqui assim, só é dizer se é verdade ou não o que eu estou dizendo aqui. Se levantaram com muita fúria contra você. E o pior é que tem gente que age naturalmente. Pessoas que você colocou a mão no fogo. Gente que você disse assim, essa daí eu posso contar. Que você chamava de amiga. Gente que você pensava que era praticamente do seu time. Que você pensou que poderia contar. O que aconteceu? Viraram a casaca. Bastou você dizer que não tinha condição de ajudar. Bastou você dizer que não tinha como abençoar, como fazer a coisa dar certo dessa vez. Daí, viraram a casaca. Tem gente que só vai estar do teu lado enquanto você puder oferecer alguma coisa. Anota isso que eu vou te dizer aqui. Algumas pessoas estarão do seu lado pelo que você tem e não pelo que você é. Mas sabe o que foi isso? Foi permissão de Deus para tu entender que no final de tudo é só você e Ele. Aproveita agora e já deixa aqui um amém, porque antes tarde do que nunca. E não tá tarde não, tá? Chegou no tempo certo. Deus está no comando e foi permissão do céu. Você não perdeu nada, mas recebeu o livramento. Deus está te avisando. Mas se não quiser ouvir o aviso, é só passar o vídeo. E vou ser direto e muito claro. Já passou do tempo de você se afastar. Se afastar de pessoas que vivem atrasando a sua vida. Algumas pessoas, elas vêm para a nossa vida, começam a fazer parte da nossa história. Mas essas pessoas, elas próprias colocam um tempo estimado. Elas colocam um prazo de tempo para permanecer. E eu vou te dizer por quê. Porque elas começam até bem, mas daqui a pouco elas começam a atrasar com suas próprias ações. Me responda você. Você ficaria perto de uma pessoa que todos os dias, propositalmente, eu vou falar, propositalmente, lhe machucasse fisicamente, lhe agredisse? Porque eu não ficaria. E eu não sei para quem é que esse vídeo vai aparecer, mas se aparecer para alguém assim, e você passa por isso, é porque você gosta. É, de verdade. E você está entendendo o nível do que eu estou falando. Propositalmente. Eu não estou falando de pessoas que tenham problemas psíquicos. Eu não estou falando de pessoas que tenham transtornos. Eu estou falando de pessoas que façam o mal ou lhe agridam de propósito. E Deus está te avisando hoje. Se afasta de pessoas que já estão tentando estragar sua vida faz tempo. O apóstolo Paulo, ele quando escreve a carta à igreja de aos Filipenses, a igreja de Filipos, ele diz assim: um pouco de fermento unta toda uma massa, e as más conversações corrompem os bons costumes. Se você demorar muito tempo ao lado de uma pessoa que só quer lhe destruir, em algum momento ela vai conseguir. Esse vídeo chegou para você e não trate ele como um mero vídeo. Não é somente um vídeo, é uma mensagem. O aviso de Deus hoje é: se afaste de pessoas, de coisas e de situações que só querem lhe destruir. Aceita uma oração? Se aceita, é só escrever o nome aqui nos comentários. E se quiser, coloque a sua cidade. Porque aonde você estiver, eu quero apresentá-lo. Eu quero apresentá-la pedindo a Deus que em nome de Jesus hoje, tudo que você fizer, aonde você colocar a planta do seu pé, aonde você colocar a sua mão, que as coisas aconteçam de forma positiva, que toda ação contrária, que toda palavra de maldição, que tudo que o inimigo tramou contra você seja neutralizado e que no nome de Jesus as forças das trevas caiam por terra. Pai, que os caminhos se abram para essa vida hoje, que os ferrolhos destravem, que as portas sejam acessíveis e que o teu nome seja glorificado.
Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Amém. Manda para alguém que precisa receber essa oração. E não esqueça, operando Deus, quem impedirá? Tem coragem de escrever "Eu te amo, Deus" aqui nos comentários? Tem coragem? Só se tiver coragem. Porque às vezes as pessoas têm coragem de fazer fofoca, têm coragem de assistir pornografia, as pessoas têm coragem de fazer o mal para as outras, mas não têm coragem de escrever "Eu te amo, Deus". Esse vídeo aqui é simplesmente uma prova. É um teste fácil e prático, claro. Mas só é fácil e prático para quem tem Deus no coração. E se você é uma pessoa que tem Deus no coração, escreve aqui "Eu te amo, Deus". Porque enquanto você escreve isso, eu estendo minha mão e eu oro pela tua vida pedindo: Senhor, abençoa essa pessoa. Que os caminhos dela hoje se abram. Que as portas fechadas se abram. Que aquilo que o inimigo tem tentado colocar como obstrução, como barreira, que seja neutralizada na autoridade e no poder do nome de Jesus. Aonde estiver essa vida, que seja iluminada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí? Tem coragem de escrever "Eu te amo, Deus"? É só um teste. Já tem gente com medo do lugar que Deus vai te colocar. E tá com medo porque sabe muito bem como andou te tratando. Sabe aquele ditado que diz assim: quem sabe o que planta não tem medo do que colhe? Já ouviu esse ditado? Fala pra mim, já ouviu? Quem sabe o que planta não tem medo do que colhe? Pois é. Tem gente com muito medo do que vai colher por esses dias, ou melhor dizendo, tá com medo de fazer uma colheita negativa. Porque foi tão ruim com você, foi uma pessoa tão cruel, tão carrasca. E o medo dessas pessoas é que você faça com elas exatamente o que elas fizeram com você. Olha pra mim, tem gente com medo que você pague na mesma moeda. Tá com medo que você devolva o troco. Tá com medo de você ser exaltada por Deus e ela, ou melhor dizendo, e eles receberem o que fizeram na sua vida. Só que você não paga o mal com o mal. Você entrega na mão de Deus e continua voando alto. Eu venho te dizer, viu? Que algumas pessoas queiram ou não queiram, que queiram ou não queiram, você vai sentar no lugar de destaque. E essa honra será dada por Deus. A vitória é Ele quem vai dar. E você vai se alegrar. Toma posse? Então declara nos comentários: eu recebo essa bênção. E um detalhe importante: fique calada, não diga nada. Não precisa falar nada. A sua vitória gritará por si só o quanto e como Deus te honrou. Se essa palavra aqui se encaixou no seu coração, deixa um amém aqui para Jesus. Aproveita e coloca nos teus status, para a glória de Deus e vergonha do inimigo. Os próximos 3 meses da sua vida serão de bonança. Assim diz o Senhor para você hoje. Os próximos 3 meses da sua vida serão meses de bonança. E não interessa quem não acredita. Eu tenho uma palavra e Deus falou no meu coração assim: meu filho, abre a câmera e entregue essa mensagem. Os próximos 3 meses da sua vida serão de bonança. E eu já quero dizer para você que acredita nos mistérios e nas mensagens proféticas, já escreve aqui nos comentários: bonança de Deus chega para minha história. Escreva: bonança de Deus chega para minha história. Porque serão 3 meses. 3 meses em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de bonança para a sua vida. Eu não sei o que você viveu até hoje. Ainda restam alguns meses para acabar o ano. Mas me faz saber o Todo-Poderoso que chegarão 3 meses de bonança para você. Você acredita? Então entre em concordância, escreve bonança de Deus. E se quiser, só para envergonhar o adversário, escreve bonança de Deus e bota nos status. Bota nos teus status. Porque o inimigo vai ficar furioso.
mas o Senhor será glorificado. Deus falou para mim que você entraria nesse vídeo e eu teria que fazer uma oração pela sua vida. Você anda muito atormentada. Se quiser dizer que é mentira minha, diga. Mas não diga que é mentira de Deus, não. Porque Ele sabe sua necessidade. Ele sabe o que você precisa. Ele sabe o que lhe machuca. Ele sabe o que lhe fere. Deus sabe de tudo. E Ele disse ao meu coração assim, ó. Você vai orar por essa pessoa. Você vai colocar ela na sua oração agora. Você vai fazer uma oração, Roberto. E essa pessoa que está entrando aqui é uma pessoa particular, que está ao meu serviço. É uma pessoa que precisa receber essa oração, porque só eu e ela sabemos o que tem acontecido. Coloca o teu nome aqui. Coloca o seu nome. Eu sou seu irmão em Cristo. Olha bem nos meus olhos. Eu sou seu irmão em Cristo. E eu quero orar pela sua vida agora. Eu vou orar por você. Pai, na autoridade do teu nome, que toda ação contrária, que toda palavra de maldição, que tudo que o adversário tentar projetar contra esta vida, para que ela desanime, para que ela venha cair, para que ela venha entregar os seus pontos, que seja desfeito hoje, em nome de Jesus. Eu profetizo força e restauração em sua vida. Tome posse, coloque a mão no peito, eu senti de Deus de fazer isso agora, coloque a mão no peito, em nome de Jesus. A palavra que está na minha boca, ela é verdadeira, Pai. E enquanto essa pessoa combatente está com a mão no peito, eu peço, renova a força, renova o ânimo, renova a coragem, dá determinação e que todo mal caia por terra. Amém. Respira. Dá melhor. Amém por isso. Que Deus te abençoe, viu? E fique bem.